Feliz sábado a todos. Hoje, um sábado especial. A Igreja Adventista em toda a América do Sul escolheu o quarto sábado do mês de agosto para conscientizar os seus membros, a população, de um tema que quase não se é falado, mas a igreja tem tentado trabalhar com isso, que é a campanha Quebrando o Silêncio. Hoje, em toda a América do Sul, as igrejas estão falando sobre esse tema. É um sábado especial, nós colocamos já no grupo da igreja, quem quiser, né? Temos a revista, que também vai ser entregue depois, né, Débora? Aí a Débora já está com a revista aqui. O tema desse ano é Infância Ameaçada, tá? O abuso, gente, ele não acontece só em crianças, ele acontece com mulheres, idosos, são vários os temas, tá? E essa revista ela vai ser entregue para vocês, depois, ao final do culto, nós vamos entregar uma revista por família, tá bem? E eu quero, nesse momento, apresentar para vocês quem vai falar para nós hoje. Franklin não é o Michelson, tá? Tá tudo certo, né? Gente, quem vai falar para nós hoje é a Débora Borges. Ela está acompanhada do seu esposo, o pastor Michelson, dos seus 2 filhos, mas ela tem 3 filhos. Ela é pós-graduada em aconselhamento familiar, é isso mesmo, Débora? Então, eu quero te agradecer por estar conosco hoje nesse sábado especial e que o Santo Espírito fale através de você. Feliz sábado a todos. Hoje é a Michelsa que vai pregar. Mas está tudo certo, nós somos uma só carne. E ele tem falado muito através de mim, hoje eu vou falar, né, por ele. Tá bom? Eu convido vocês a fecharem os olhos rapidamente para a gente fazer mais uma oração. Senhor querido, nós te agradecemos pelo teu amor incondicional por nós. Senhor, nós estamos aqui como ovelhinhas tuas, algumas ovelhas mais feridas do que as outras, mas nós confiamos em ti, nosso pastor, para nos curar. Queremos te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo esteja aqui com a gente nesse momento e cure nossas feridas e nos ampare em teus braços. Que teu Espírito Santo fale, Senhor, através de mim neste momento, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pelo convite, pelo privilégio de estar aqui. Fazia bastante tempo, eu nem sei quantos anos faz. É que a agenda do pastor Michelson é difícil e eu procuro acompanhá-lo, né, sempre que posso. Então, para conciliar as agendas não é fácil, mas Deus planejou esse dia, irmãos. Está tudo certo nos planos de Deus e nós estamos aqui hoje. E eu agradeço a oportunidade, o carinho que eu tenho recebido por estar aqui. Muito obrigada, de coração. E eu quero começar abrindo a Bíblia em 1 João 4:8. É até musiquinha de criança, né? É um verso muito, muito conhecido. 1 João 4:8. A gente até pensa nele cantando. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. A Bíblia nos assegura isso diversas vezes, que Deus, ele é amor. Mas você, no seu coração, tem certeza, você sente que Deus o ama? Isso é muito importante. Desde o princípio, quando Deus planejou o mundo, ele criou tantas coisas boas para nos receber, né? Ele planejou a terra antes de que nós estivéssemos nela. E eu imagino cada detalhe que Deus fez, planejando a nossa felicidade, o nosso prazer.
de ver as coisas que ele fez, de experimentar, de interagir com esse mundo. Tudo era para nos trazer prazer e felicidade. Imaginem que Deus maravilhoso que fez tantas comidas gostosas para a gente. Pense que se Deus quisesse, Ele teria feito alguma coisa, alguma forma para nos trazer energia e vida, sem precisar ter sabor. Podia ser só um comprimido que a gente tomasse e tivesse uma energia suficiente para viver e pronto. Mas não. Deus, Ele planejou as nossas papilas gustativas, planejou alimentos de variados sabores diferentes, né, de texturas, cada um para o seu gosto. Não precisa gostar de todos, mas eu penso que Adão e Eva deviam gostar de tudo que eles experimentavam. É que algumas coisas eu acho que não era para a gente comer, a gente começou a comer, tipo jiló. Era só para deixar de enfeite, mas alguém achou que podia colocar na boca, né? Um dia Deus vai falar, não, mas não era para comer isso. Mas enfim, era para tudo ser gostoso e nos dar prazer. E assim Ele fez, né, a alimentação para nos dar prazer também, além de energia. Deus também ordenou que nós nos multiplicássemos. E poderia ser uma multiplicação assim como tem, né, multiplicação celular, assim né, tem alguns animais na biologia que eles se dividem, se multiplicam e pronto. Mas não. Deus planejou que nós dependêssemos de outro ser, um do outro, para nos multiplicar. E mais do que isso, Ele colocou uns sensores no nosso cérebro, ligados ao nosso organismo, nos nossos órgãos sexuais, que nos dão muito prazer. E isso foi um plano de Deus, foi um presente de Deus para nós. E mais do que isso, nós somos diferentes dos animais. Pode ser que os animais também eles sintam prazer, eles queiram se multiplicar por instinto, por prazer, mas Deus nos deu o prazer de que nós tenhamos sentimentos um pelo outro. Como é gostoso a gente começar um relacionamento, né? O primeiro olhar, alimentar aquele olhar, o desejo, conversar com a pessoa, descobrir que vocês têm afinidade, né? Criar um sentimento, uma paixão, um amor, o toque. E então, enfim, Deus planejou uma intimidade tão grande com aquela pessoa que você escolheu para compartilhar a sua vida. Uma intimidade tão grande, e Ele nos deu de presente o ato sexual. E que desse ato sexual, nós temos um fruto maravilhoso do nosso amor, que são os filhos. Olha que Deus tão amoroso, tão querido, tão fantástico, que Ele nos deu todos esses prazeres, essa felicidade, essa emoção. Mas quem não crê na Bíblia pode estar se perguntando e se pergunta, né? Mas se Deus é amor, se tudo era tão bom, então por que existe tanto sofrimento? Por que existe tanta dor nesse mundo? A Bíblia explica isso. Se nós não crermos em Adão e Eva, e na história da tentação, e na escolha errada de Adão e Eva, de duvidar de Deus e de pecar, se nós não crermos nessa história, tudo fica confuso realmente. Que Deus é esse? Que fez tantas coisas boas, que nos ama tanto, e que introduziu nesse mundo também a morte, a dor e tanto sofrimento. Que Deus que faria isso? Por que Ele faria isso? Porque nós escolhemos pecar e nós nascemos no mundo de pecado. Porque a história de Adão e Eva é uma história real. Nós estamos vivendo num grande conflito. E tudo que nós estamos vivendo aqui nessa terra
foi manchado pelo pecado. Todo o prazer que Deus criou foi manchado pelo pecado. E quando entrou o pecado no mundo, então entrou a dor. Eu não sei em que momento que o neurotransmissor da dor foi criado, porque eu penso que no mundo perfeito, onde não havia pecado, onde não havia perigos, a dor era algo desnecessário. Nós cremos que no céu, quando Jesus voltar, nós não vamos mais sentir dor. Então, em algum momento, aquele neurotransmissor da dor foi ativado no nosso cérebro. E a dor passou a existir em nós e no coração de Deus. Porque Deus sofre com a gente. Quem é mãe e pai sabe. Quando você vê um filho sofrer, você não gostaria de trocar de lugar com ele, se possível? E sentir a dor no lugar dele? É angustiante a gente ver uma pessoa que nós amamos sofrendo e não poder fazer nada. E Deus também sofre com a nossa dor. E os bebezinhos, eles sentem dor. O Pablo, nosso amigo que está aqui nos acompanhando hoje, está com uma bebezinha de 3 meses. E você percebe que ela já sente muita dor, né? Quando nós nascemos, uma das primeiras coisas que nós sentimos é a dor. Mas se nós pararmos para pensar, a dor, ela nos protege de muitas coisas. Se um bebê não sente dor, ele vai morder a sua mão até arrancar os próprios dedos. Existe uma doença, né? Além da lepra, existem doenças, tem pessoas que nascem com essa doença, que não têm os neurotransmissores da dor. E essa pessoa vive tropeçando, vive se machucando, porque ela não consegue tomar o cuidado necessário para evitar que ela se machuque. Então, a dor, em certo sentido, ela nos livra de alguns perigos, certo? Por causa do medo da dor, você se protege. Então, em certa maneira, nesse mundo de pecado, a dor ela se tornou educativa. Porém, existem dores que não são educativas, que são destrutivas, que foram feitas por Satanás, pelo inimigo de Deus, foram colocadas aqui juntamente com o pecado para nos destruir. Porque quando ele consegue atingir você, consegue atingir o seu filho, ele atinge o coração de Deus. Ele não consegue, o poder dele não é nada para atingir a Deus. Mas através de você, ele faz Deus sofrer. Então ele usa essas dores destrutivas. E ele sempre teve inveja de Deus e inveja da nossa felicidade quando nós fomos criados. E a inveja, ela não é quando você olha para alguém e você deseja ser igual àquela pessoa. Isso não é inveja, isso é admiração. Você pode achar uma pessoa bonita e pensar, eu quero ser assim também. Eu gostei dessa roupa também, eu gostei desse estilo, vou fazer assim também. Almejar as coisas boas, isso não é errado. A inveja é quando a gente não quer que o outro seja feliz. A gente quer destruir a felicidade do outro. Se eu não tenho, eu também não quero que ele tenha. E eu quero destruir, quero que a pessoa fique feia, quero que a pessoa não tenha uma boa casa, não quero que ela tenha um bom carro, não quero que ela tenha sucesso na vida. Isso é inveja. Não é quando você quer ter, é quando você não quer que o outro tenha, quando o sucesso do outro te incomoda. E Satanás é assim. Ele não quer que nós sejamos felizes. Então ele pegou o prazer que nós tínhamos e transformou em dor. O que ele fez com o nosso prazer de comer? Com todas as coisas gostosas que Deus fez para nós. Ele fez sabores mais intensos, ele isolou algumas substâncias, porque ele conhece muito bem o corpo humano, ele conhece muito bem de fisiologia, ele sabe
o que vai alterar as nossas células, vai causar mutações nas células, vai causar sobrecarga no organismo, toda a nossa neuroquímica, nosso metabolismo, ele conhece tudo. E ele estudou as substâncias que ele poderia fazer para estragar o nosso organismo. E quantas doenças vêm a nós pela má alimentação. Porque a gente se alimenta mal e muitas doenças vêm e muita dor vem proveniente por causa disso. Então ele, como se ele falasse, eu vou inventar um monte de coisas mais gostosas do que Deus fez, e até algumas substâncias que não são alimentos, como álcool, por exemplo, e drogas, e eles vão comer, e eles vão beber, e eles vão se empanturrar com essa comida estimulante que eu vou fazer, e eles vão sofrer. E é isso que nós temos visto. Satanás estragou o nosso prazer de comer. Quando a gente não se alimenta daquilo que Deus planejou para a gente e da maneira como Ele planejou, nós sofremos. E o que Ele fez com o prazer do sexo? Então, que Deus planejou para a nossa felicidade plena. Ele falou, eu vou fazer com que eles façam sexo sem amor, sem compromisso. E vai parecer que é bom. Eles vão fazer isso por prazer. Mas no final isso vai trazer muita dor emocional. Eles vão ficar doentes emocionalmente, psicologicamente. Vão gerar crianças indesejadas. Vão gerar abortos, assassinato de bebês. Crianças que nascem fruto de relações indesejadas, fruto de traição, de adultério. Crianças que são negligenciadas e mal amadas. E que vão se tornar adultos com problemas emocionais e possíveis até pervertidos, com doenças mentais, doenças emocionais, causadas, frutos dessas relações sexuais que foram desvirtuadas pelo inimigo de Deus. E aí então surgem as parafilias. Queridos, eu não sou psicóloga, mas para pregar sobre isso, para falar sobre isso com vocês, eu li vários artigos de psicólogos, li artigos científicos e assisti várias palestras de psicólogos. Então, tudo que eu vou falar aqui sobre psicologia, não sou eu que estou achando, tá? É baseado em conhecimento de artigos científicos que eu li e de psicólogos que eu ouvi palestras. Então, as parafilias, você sabe como é a parafilia? São transtornos sexuais, são desvios dos desejos sexuais naturais criados por Deus. Então, todo desejo sexual diferente daquilo que Deus criou pode ser considerado uma parafilia. Por exemplo, a zoofilia. Tem homens que têm desejos de ter relações sexuais com animais. Isso é uma parafilia, um transtorno mental, né? Um transtorno sexual. Outro exemplo, pedofilia. É um desejo sexual de pessoas que têm desejo de se relacionar com crianças. Isso é muito chocante para a gente, né? Isso choca, isso nos deixa enojados. Como pode isso? Mas tudo isso acontece por modificações no cérebro das pessoas. Só que uma observação aqui muito importante, nem todo pedófilo ele se torna um abusador, tá? Tem muitos pedófilos que por algum motivo, eu não sei explicar, talvez nem a psiquiatria talvez tenha a resposta certa, pode ser que hajam muitas hipóteses. Por que alguém nasce com esses transtornos sexuais? São
fatores muito complexos. É uma série de somatória de fatores para que isso aconteça. E não existe nada assim que fale assim seguramente por quê. Mas acontece. Então o pedófilo ele vai lutar com esse desejo para sempre. Ele nunca está seguro. Ele pode não se tornar um abusador, porque ele pode ser até uma pessoa convertida, uma pessoa que ame a Deus, mas que ele vai lutar contra esse desejo. E ele nunca vai ter coragem de fazer mal a uma criança, mesmo que ele tenha esse desejo. Ele pode lutar contra isso. Só que é uma pessoa que precisa constantemente de terapia, de acompanhamento, de cuidados. Ele próprio tem que se policiar para ele não estar a sós com uma criança, não ter oportunidade de colocar esses desejos para fora. Porque nós sabemos que o inimigo é sujo e que ele vai tentar essa pessoa. Então, o problema é ser pedófilo. Lógico que é um problema, não estou falando que não. Mas o problema é ser o abusador, é ser um abusador. E nessa pesquisa eu descobri que a maioria dos abusadores não são pedófilos. Eles são, muitas vezes, heterossexuais, pessoas aparentemente normais, entre aspas, pessoas acima de qualquer suspeita. Sabe por quê? Porque existe outro transtorno mental, que é a psicopatia, né? Ou o sociopata, né? Psicopatas e sociopatas. E que são os mais perigosos, porque são pessoas inteligentes, pessoas dissimuladas, que sabem manipular as pessoas e sabem disfarçar muito bem as suas intenções. Isso porque os abusadores são pessoas que desempenham funções de alta, como que fala? São valorizadas na sociedade. São pessoas, como eu já falei, acima de qualquer suspeita. Elas são casadas, têm filhos, têm suas profissões. E como que uma pessoa dessa abusa de uma criança, tem coragem de abusar de uma criança? Porque elas são perversas. E a psicopatia não tem cura. Eles são cruéis. E eles têm prazer em ver o sofrimento do outro. É uma coisa realmente, para mim, inexplicável. Como que isso pode acontecer? É muito triste. É muito triste. É uma das coisas mais tristes que o inimigo poderia ter feito. Porque o nosso relacionamento com uma criança deve ser a coisa mais pura, mais singela que existe. Mais terna, cheia de ternura, de carinho. As crianças, elas precisam da nossa proteção. Precisam do nosso cuidado. Elas confiam na gente. Então, como que pode aquele que deveria cuidar e zelar pela proteção de uma criança ser o seu próprio agressor? Nós não podemos agora, né, essa campanha Quebrando o Silêncio, ela é muito importante, porque ela nos alerta, porque ela conscientiza os adultos e as crianças. Mas nós não podemos fazer terrorismo com as crianças também, de ficar neuróticos o tempo todo falando com uma criança, cuidado, né? Porque muitas vezes o abuso acontece com os parentes mais próximos. Mas você não vai chegar para uma criança e falar, cuidado com o vovô, cuidado com a vovó, com o titio. Como que essa criança vai crescer? Desconfiando de tudo e de todos. Você não pode destruir essas relações familiares que seriam tão gostosas, que fazem tanto bem para a gente, ter o amor do vô e da avó, né, dos tios. A gente não pode ficar minando esse relacionamento. Mas alguns cuidados, sim, podem ser feitos, devem ser tomados.
Vou falar agora, aqui na hora da adoração infantil, foram falados para as crianças, foi falado para as crianças o cuidado que elas devem tomar. Agora eu vou falar para vocês, pais e cuidadores, todos nós, porque todos nós temos que ajudar a cuidar uns dos outros, tá? A cuidar das crianças, mas especialmente para os pais. Primeiro ponto, dê muita atenção para o seu filho. Preste atenção não só quando alguma coisa está errada. Dê atenção, porque uma criança que não recebe atenção, ela se torna carente e vulnerável. Porque o adulto, aquele psicopata, ele vai dar atenção. Ele vai conversar, ele vai envolver, ele vai dar aquilo que a criança quer, aquilo que ela gosta. Se você não suprir essa necessidade que as crianças têm de atenção, ela vai se tornar uma presa muito mais fácil para que outro adulto faça isso. Entenderam? Então, atenção à sua criança. Segundo ponto, sempre encoraje os seus filhos a falar dos sentimentos deles. Procure ajudá-los. Às vezes eles não sabem se expressar. O que eles estão sentindo? Por que eles estão tristes? O que está incomodando? Eles não sabem dar nome aos sentimentos. Ajude os seus filhos a nomear os sentimentos. Converse, pergunte, encoraje ele a falar. Nunca, jamais menospreze um sentimento que uma criança tenha. Ellen White fala muito disso no Orientação à Criança. Seja qual for a queixa da sua criança, dê atenção e valorize aquele sentimento. Se ele falou que está triste, por qualquer que seja o motivo, que você acha que é uma coisa simples, sem importância, não fale isso para a criança. Não fale, tudo bem, isso passa. Valorize se ele está falando que está triste, se ele está com dor, se ele está preocupado, se está ansioso, se está nervoso. Ele não sabe falar isso. Valorize aquilo que ele está sentindo. Fale que você entende. Porque senão, se você menosprezar esse sentimento que ele vem trazendo até você, ele não vai mais querer trazer. E quando acontecer alguma coisa desse tipo, e ele for ameaçado por esse adulto que o está assediando, ele não vai ter coragem de ir até você. Então, uma criança que ela tem o hábito de todos os dias, quando chega da escola, quando ela sai, quando ela chega em casa e ela conta tudo nos mínimos detalhes para você, se um dia ela chegar e ela não quiser contar, você já vai ficar alerta. Você já vai ver que tem algo estranho acontecendo. Então, encoraje, acolha a sua criança. E uma coisa muito óbvia, mas que é muito negligenciado. Esteja presente com o seu filho. Priorize estar presente com os seus filhos. Você é pai e mãe, agora você é pai e mãe, então você tem um preço a pagar. A sua vida não vai ser a mesma, não mesmo. Transforma a vida. E assim, não tem mais como ser como antes de sair toda hora com os amigos, de fazer um passeio, e deixar a criança com outras pessoas. Até mesmo o seu ritmo de trabalho tem que ser diminuído. Tem que diminuir, sim, o ritmo de trabalho. Especialmente as mães, aquelas que podem, que têm condições financeiras para isso. Eu sei que tem gente que não pode, mas aquelas que podem, escolha ficar com seu filho. Priorize agora a formação do seu filho, para que você colha bons frutos, para que você possa criar uma criança saudável e protegida desse mundo mau e cruel, das pessoas ruins. Vamos falar então das consequências psicológicas que acontecem na vida de quem é abusado. Tem muitas dores que são físicas, certo? Eu sou de uma geração, eu fui criança nos anos 80,
E quem é dessa geração sabe que a gente levava umas palmadinhas quase todo dia, né? Mas eu tinha certeza que eu era amada, mesmo quando eu levava as palmadinhas. Eu via que elas eram dadas com amor, né? Não que eu ache que estava correto, mas existem dores físicas que deixam sequelas para o resto da vida, quando essas palmadas se transformam em espancamento, né? Em abuso, em violência doméstica. E a dor do abuso sexual, ela não é a pior, não é a dor física, porque às vezes nem vai doer. O abuso sexual não acontece só quando existe o ato, a relação de fato. O abuso sexual, ele pode se dar com a manipulação dos órgãos genitais. E isso pode trazer prazer à criança, porque ela não tem juízo de valor, ela não sabe, o corpo humano, ele não sabe se isso é certo, se é errado. Deus colocou em nós os neurotransmissores, né, a sensação de prazer. Você escolhe aquilo que vai te dar prazer. Pode ser coisas boas, mas coisas ruins também podem te dar prazer. E a criança, então, ela pode sentir esse prazer do aliciamento desse adulto e depois ela vai sentir uma dor emocional. Porque junto com o sexo, fora do compromisso, fora do plano de Deus, fora do plano estabelecido de Deus, o sexo sempre vai trazer dor emocional. Sempre vai trazer insegurança, culpa, medo, sensação de desvalia. Então a criança, ela vai sentir tudo isso. E a doutora Rosana Alves, que com certeza eu estou citando aqui, acho que todos conhecem, né, que é uma neurocientista adventista, tem muitos vídeos na internet, né, uma pregadora da nossa igreja, um orgulho da nossa igreja, uma pessoa muito usada por Deus. E eu assistindo a palestra dela, ela falando que se o abuso infantil acontecer no momento, na fase em que a criança está formando a sua identidade, ela pode até se tornar uma pessoa com dupla personalidade, porque acontece um fragmento cerebral ali. É como se dividisse. Como se existissem duas pessoas habitando dentro dela. A pessoa que foi abusada e a outra pessoa que ela gostaria de ser. Então, pode ser que ela desenvolva dupla personalidade. Outra coisa, quando acontece o abuso infantil, há uma perda de neurônios. E pode ser que essa perda de neurônios seja irreversível. E a criança, então, começa a apresentar um déficit cognitivo na escola. É aquela criança que vai ter dificuldade de aprendizado. É uma criança, você vai ver no comportamento dela, uma criança que ela era extrovertida, ela era uma criança alegre, brincalhona, e de repente ela se torna insegura, introvertida, medrosa, ou ela se torna violenta, ela começa a espancar os brinquedos, começa a machucar numa boneca, num boneco, aquele lugar onde ela está sofrendo abuso. Então, são sinais que a criança dá, porque o seu cérebro também está mudando. Porque o abuso também afeta o sistema límbico, que é uma parte do cérebro onde nós armazenamos e sentimos as nossas emoções. Então, tem uma amígdala no cérebro. Sabia que a gente tem amígdala no cérebro também? É outro órgão. São duas. Que também elas são responsáveis pelas nossas emoções. E essas amígdalas, elas são ativadas quando a gente sente medo. Quando alguma situação causa estresse, perigo. Quando a gente leva um susto.
quando a gente está ansioso, quando a gente sente medo, as amígdalas são ativadas. E a criança que sofre o abuso, as suas amígdalas são hiperestimuladas. Tão estimuladas que a tal ponto que elas não conseguem mais relaxar. Não conseguem mais sentir a sensação de paz, de segurança, de relaxamento. É aquela pessoa que está sempre assustada. Fechou a porta, já dá um grito. Passou uma borboleta, já o coração dispara. Porque a amígdala está sempre hiperestimulada, está sempre com medo. E isso causa um desequilíbrio na neuroquímica cerebral. E outra coisa que eu achei muito impressionante. Vocês sabiam que tem gente que sofreu abuso e que não lembra? Não lembra. Porque o trauma foi tão forte que ele quer esquecer. É a fuga da dor. Nós não queremos sentir dor. Nós queremos fugir da dor. E isso pode causar uma amnésia. E daí, de repente, a pessoa apresenta todos os sintomas, mas ela não sabe por quê. E em algum momento, às vezes fazendo uma terapia, ou ouvindo uma palestra, ou em alguma situação, pode trazer aquele momento à memória, aquela situação, aquele trauma. Mas a pessoa, ela fica com amnésia e não sabe por que ela tem todo esse sofrimento, porque ela quis apagar esse episódio da sua memória. Porque nós não queremos sentir dor. É difícil para a gente, é difícil, não é, tratar desse assunto na igreja? É difícil, irmãos. É difícil falar nisso, é difícil ouvir sobre isso, porque a nossa tendência é fugir da dor. Nós não queremos pensar na nossa dor, tanto é que existem muitos artifícios que nós usamos para fugir da dor. Muitas pessoas bebem, muitas pessoas usam drogas, muitas pessoas são viciadas em séries, em filmes, em divertimentos, em músicas, em shows, em tudo para abafar a dor. Mas é necessário a gente tocar nessa dor para que nós possamos prevenir que ela continue acontecendo. Quem sabe hoje você vai poder impedir que isso continue acontecendo ou que isso venha a acontecer. Nós vemos muitas pessoas aqui entre nós, no nosso meio, na nossa convivência, que sofrem as consequências do abuso e você não sabe. São pessoas que levam as sequelas para a vida toda. Dificuldade de se sentir amado, aquele adulto que não consegue acreditar que alguém pode amá-lo. Eu ouvi muitos relatos também, muitos vídeos de pessoas contando que sofreram abuso para poder estar aqui com vocês. E me tocou muito o coração de um jovem, hoje ele tem na faixa de 20 anos, que ele sofreu abuso quando tinha 6 anos de idade por um vizinho. E ele não consegue se relacionar com garotas, porque ele não consegue acreditar que alguma menina possa gostar dele. Por quê? Porque a pessoa que sofre abuso, ela se sente culpada e ela não acredita, não consegue, ela tem dificuldade de acreditar que ela mereça alguma coisa boa na vida. Ela acha que ela não merece, ela se sente culpada. Porque muitas vezes o abusador, ele fala para a criança que a culpa é dela. E nós reforçamos essa ideia. Quando a gente quer procurar um motivo. Aquela pessoa foi abusada? Mas por quê? Nossa, mas também, olha a roupa que ela usava. O que ela fez para provocar? Esse tipo de ideia não vem de Deus, não é correto. Porque o problema não está com a vítima, nunca. O problema está com o abusador. Se a culpa fosse da roupa que a mulher usa, ou que a criança usa, ou que fez, não haveria
mulheres que usam burca sendo estupradas. E existe muita mulher que usa burca e que é estuprada. Ela não mostra nem 1 centímetro do seu corpo. Então o problema está na cabeça do abusador. Nunca a culpa é da vítima. A gente tem que parar com essa mentalidade de culpar a vítima. E esses adultos, então, eles seguem a vida com a autoestima baixa, dificuldade de sentir prazer também. Muitas pessoas, mesmo depois de casados, sentem-se incomodados com o toque. Preste atenção em crianças, em pessoas que não gostam de ser tocadas. Lógico, existem as exceções. Eu sei que quem tem, né, o autismo, portadores de autismo, não gostam de ser tocados. São coisas diferentes. Estou falando de pessoas que não têm nenhum tipo de outro transtorno e não gostam de ser tocadas, têm medo, sentem aversão, sentem trauma disso. E o pior para mim, são tantas as consequências, né? A gente não pode se deter tanto nisso. Né? Ansiedade, depressão, né? Porque tudo que a gente falou que acontece no cérebro, então o sistema límbico fica sempre ali ativado, então isso gera muita ansiedade, aquele medo constante de que algo ruim vai acontecer. Mas para mim, das piores consequências que possam existir é a dificuldade de confiar nas pessoas e dificuldade de confiar no amor de Deus. As pessoas que foram abusadas, ela tem muita dificuldade de aceitar, de compreender que ela é amada por Deus. E é difícil de entender o que essa pessoa sente? Não. Se põe no lugar dessa pessoa. Quem foi abusado sabe o que é isso. Como que a pessoa, sendo uma criança indefesa, ela pode se questionar: como que Deus me ama e permitiu que isso acontecesse comigo? Então essa é a pior das consequências. E por isso eu comecei esse sermão de hoje lembrando pra gente que Deus é amor, que Ele ama você em todo o tempo. E que o seu sofrimento machuca o coração de Deus. E que Deus ama você, mesmo que você tenha sofrido. Mesmo quando a gente sofre, Deus sofre junto. Ele nos ama. E existe cura para essa pessoa que foi abusada? Existe alguma esperança de que essa pessoa seja curada e tenha uma vida emocionalmente saudável? A psicóloga muito famosa, Ana Beatriz Barbosa, acho que muitos aqui também devem conhecer. Ela participa de muitos programas de TV e dá palestras na internet, tem canal no YouTube. Ana Beatriz Barbosa, que escreveu vários livros, aquele livro Mentes Perigosas, sabe? É dela. Eu ouvi uma declaração dela que me deixou surpresa. Eu sempre ouvi falar e eu acreditava que a pessoa que foi abusada, ela fatalmente se tornará um abusador. Você já ouviu falar disso? Que a criança que foi abusada pode se tornar um abusador. E a psicóloga Ana Beatriz Barbosa, ela fala que é um mito essa crença. Que nem todo abusado vai se tornar um abusador. Na verdade, ela fala que é a minoria que acontece isso. E graças a Deus por isso. Porque nós vimos todas as consequências que a pessoa pode ter, né? Nós vimos aqui como afeta o cérebro, né? Depressão, ansiedade, medo, insegurança. Mas não faz com que esse cérebro dessa pessoa mude para que ela se torne perversa.
insensível e cruel. Não. Então, a pessoa que foi abusada e que se torna um abusador, pode ser que ela já tinha essa propensão genética, já nasceu com isso, porque se o pai dela foi um abusador, pode ser que seja uma propensão genética e pode ser que ela se torne. Mas isso não é determinante. Glórias a Deus por isso. Não é determinante. Não quer dizer que o abusado vai se tornar um abusador. E isso também é bom saber, porque quebra um estigma. Pense, se você foi abusado, você tem medo de contar. E medo de ser julgado. E imagina se as pessoas acharem que você vai ser um abusador, então, daí mesmo que você não vai querer contar para ninguém. Mas isso não é verdade, tá? O abusado, ele não vai se tornar um abusador. Existem uma série de fatores para que isso aconteça, e pode ser que isso não aconteça. Então fica aquela pergunta, existe cura? Eu creio num Deus de amor. Eu creio num Deus todo-poderoso, um Deus que se importa com cada filho seu. E eu creio que assim como Jesus restaurou a vista de um cego, de uma pessoa que não tinha retina, de uma pessoa que não tinha mais músculos na perna para andar, de uma pessoa que estava morta, que tinha feito o coração parar, que não tinha mais atividade cerebral. E Jesus restaurou essa pessoa. Então, eu creio que Deus pode restaurar, pode curar, sim, as feridas de quem foi abusado. Eu quero contar rapidamente uma história para vocês. Se puder colocar uma foto aqui na tela. O ano passado, eu pedi autorização para essa pessoa, tá? Para contar essa história. O ano passado, nós voltávamos de férias de Santa Catarina. E depois de Curitiba, ali perto de Registro, aconteceu um acidente. Um caminhão de óleo, ele tombou nas margens de um rio. E para que aquele óleo não caísse no rio, eles começaram a secar todo aquele óleo, a limpar o óleo. E isso demorou 5 horas. Nós ficamos 5 horas parados na BR, além de toda aquela fila que se forma, né? Um carro após o outro. Estava frio, era julho. E em frente ao nosso carro tinha um casal com uma cachorrinha. E 5 horas num carro com uma cachorra não é possível de ficar, né? Então eles saíram do carro para passear com a cachorrinha ali no acostamento. E eu, como sou cachorrenta, quem me conhece sabe, amo cachorro. Já abri o vidro e já puxei conversa, e como que é o nome da cachorra e tal. E aí a gente começou a conversar e saímos do carro. E nós conhecemos esse casal que está na foto. E ficamos pouco mais de 2 horas conversando com eles. E essa moça se chama Thaís. Ela sentiu tanta confiança em nós começamos a falar de Jesus. E ela também está estudando a Bíblia, querendo estudar a Bíblia, conhecer mais de Deus. E ela começou a contar a sua história para nós. Eu vou resumir bastante, porque é uma longa história. Mas é uma história, assim, triste e ao mesmo tempo bonita a maneira que Deus está fazendo para alcançá-la. Para começar, que Deus fez com que aquele caminhão virasse e ninguém morreu, ninguém sofreu nada. Mas eu creio que Deus nos colocou no caminho uma da outra, né? Fez cruzar os nossos caminhos. A Thaís, ela é fruto de um adultério. A mãe dela era casada e ela traiu o esposo com um homem que ela achava que era o solteiro e que era o amor da vida dela. Então, quando ela se viu grávida da Thaís, ela separou do marido, deixou o marido e foi atrás do namorado, né? Do homem que ela estava apaixonada, e descobriu então que ele era casado e tinha 10 filhos. Pois é.
aquele príncipe encantado se tornou o terror da vida da mãe dela. Mas então ela não desejava mais aquela gravidez. E ela tentou abortar a Thaís várias vezes. A Thaís nasceu toda machucada, toda cheia de lesões pelo corpo, pelas tentativas de aborto que a mãe dela fez. Ela abandonou a Thaís no hospital. Ela não quis buscar a Thaís. Ela foi embora e deixou a Thaís, ficou lá internada 3 meses por causa do tratamento que ela teve que fazer para sobreviver, porque ela quase morreu. E ela, então, foi buscada por uma tia. A tia da Thaís, ela mexia com candomblé, feitiçaria, espiritismo, tudo que vocês possam imaginar. E a Thaís, ela cresceu, então, até os 4 anos nesse ambiente, e ela fala que tinha muito medo. A tia dela levava ela nesses centros. E ela, via as incorporações e tudo, e ela sentia muito medo, e ela não queria mais ir. Aos 4 anos, ela gritava, chorava, que ela não queria ir lá. Então a mãe dela, a tia, a mãe adotiva, a levou numa igreja evangélica, e lá a Thaís encontrou a alegria que ela nunca tinha encontrado. Ela se sentiu feliz de ouvir de Jesus, de ouvir as histórias da Bíblia, e a Thaís começou a estudar música nessa igreja gratuitamente, porque um professor, bondosamente, estava ensinando a Thaís a tocar piano. Acontece que em algum momento esse professor de música abusou da Thaís, dentro da igreja. E isso gerou muito trauma na Thaís, e ela conta que muitas pessoas da igreja olhavam para ela de cara feia, porque achavam que ela que sentava no colo dele, que ela que estava provocando ele, porque ela era muito carinhosa, porque ela era uma criança carente. E ela passou por esse abuso. Quando a Thaís tinha 11 anos, essa mãe adotiva faleceu. E a Thaís, então, foi morar com um padrinho, que também mexia com feitiçaria, bruxaria e tudo. E esse padrinho era casado com uma moça muito mais jovem que ele, que era quase da idade da Thaís, era uma adolescente. E essa moça maltratava muito a Thaís. Maltratos domésticos, de brigar, de gritar, de xingar, de amaldiçoar, porque a Thaís era evangélica também. Mas a Thaís queria persistir. E aos 14 anos, a Thaís então teve seu primeiro namoradinho. E esse padrinho e a esposa dele fizeram com que ela fosse obrigada a casar com ele, aos 14 anos. E, como se era de esperar, não deu certo o casamento. A Thaís voltou para casa. E aos 17 anos, ela foi expulsa de casa. E ela foi morar na rua. E ela teve que se virar. E ela foi, trabalhou, se esforçou. Teve muitos relacionamentos amorosos, muita carência, muita tristeza, muita decepção. Porque as pessoas que sofrem esse tipo de sofrimento, de abuso, de abandono, elas são muito carentes. E acabam encontrando pessoas que se aproveitam da sua carência. A Thaís sofreu muito. E agora ela está querendo voltar para os braços do Pai, para Deus. E não é incrível que Deus colocou o carro da Thaís na frente do nosso? E nós podemos falar de Jesus para ela, da Bíblia. Trocamos os contatos. E isso foi em julho do ano passado. O Michelson mandou vários livros. Ela agora está casada com o Alexandre, um homem que era ateu, mas que um coração fantástico, bondoso, maravilhoso, que cuida muito bem da Thaís. E ele, através da Thaís, está querendo conhecer a Bíblia, está lendo a Bíblia, está cheio de dúvidas, de perguntas, mas está com o coração sedento para conhecer a Deus, para conhecer a Jesus, para resolver essas dúvidas que ele tem.
Quem sabe ele não olha para todo esse sofrimento e fica questionando, será que Deus existe? Ele precisa de respostas. E as respostas estão na palavra. As respostas serão dadas pelo Espírito Santo para o Alexandre e para a Thaís. E semana passada, sábado passado, o Michelson foi pregar em uma igreja de Curitiba. E a caminho da igreja, eu falei, eu vou pregar sábado que vem sobre o Quebrando o Silêncio. E eu lembrei da Thaís. E eu pensei, eu gostaria de conversar com a Thaís para pedir autorização dela para que eu conte essa história dela. E a caminho da igreja eu falei, Michelson, a Thaís mora em Curitiba e a gente está em Curitiba. Vamos encontrar com eles. E ele mandou mensagem e a Thaís e o Alexandre foram à igreja, assistiram o culto jovem com a gente. Ficamos horas conversando novamente. Depois nós estávamos no Catre participando de um concílio de pastores. Ela e o Alexandre foram até lá, conversamos novamente. E resultado, irmãos, eles vão estudar a Bíblia com a gente. E com uma amiga minha que é psicóloga, que se batizou comigo, que mora em Curitiba. Ela e o esposo dela é pastor. E eles já fizeram amizade também. E eles vão estudar a Bíblia e eles estão muito desejosos de conhecer essa verdade que liberta. Essa cura para as feridas do coração. E eu creio no poder desse Deus que vai curar a Thaís. E eu ainda vou vir aqui dar o testemunho do que Deus fez na Thaís, na vida da Thaís, do Alexandre. E eu quero mostrar para vocês ainda a foto do batismo deles. Amém. Eu peço que vocês orem por eles também. Deus, Ele está vendo. Deus está vendo. Deus vê o seu sofrimento. Deus vê cada criança que clama por ajuda nesse momento. Deus está vendo. E Deus, Ele fez esse programa Quebrando o Silêncio, porque Ele conta com a sua ajuda. Você não quer ver, mas veja, olhe para o lado, preste atenção, veja, tem alguma criança, tem alguém sofrendo que precisa da sua ajuda. Não se cale, denuncie, procure ajuda. Aqui na revista tem todos os canais de contato que você pode acessar para fazer denúncias anônimas. Você não precisa se expor se você não quiser. Mas Deus conta com você. Se você der essa ajuda para essa criança, saiba que você tem um Deus todo-poderoso do seu lado. E você vai ser usado por Ele. Não tenha medo de se envolver. Não tenha medo de sofrer. Não tenha medo do abusador. Não tenha medo de denunciar. Mesmo que ele seja uma pessoa da sua família. Não tenha medo dele. Tenha medo de deixar ele livre para fazer as crianças sofrerem. Porque não se engane. O abusador, ele não faz isso uma vez só. Ele não faz isso com uma criança só. Ele vai fazer isso sempre que ele tiver oportunidade. E nós é que temos que tirar essa oportunidade. Nós temos que fazer isso parar. Deus conta com você. E para encerrar, eu quero que nós leiamos promessas de Deus. Eu quero que a gente saia daqui não com o coração pesado. Eu quero que a gente saia daqui sabendo que Deus é amor e que Deus quer nos usar para levar alívio, para levar liberdade para aqueles que sofrem. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 22. Samuel 22. Segundo Samuel, capítulo 22, verso 31 e 34.
Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. Crianças, sempre que vocês precisarem de ajuda, confie em Deus. Procurem pessoas que vocês sabem que andam com Deus. E eles vão ajudar vocês. Irmãos, Deus pode restaurar o seu coração ferido. Sempre vai ter alguém com o coração ferido. E saiba que Deus pode renovar o seu caminho, pode renovar os seus passos. Apocalipse 7:17 nos fala do dia em que todas as nossas feridas, todas as nossas cicatrizes serão restauradas. Aqui nessa terra, você pode ter cicatrizes que não doam mais. Eu tenho uma cicatriz na testa. Quando eu tinha 4 anos, eu caí e arrebentei a testa. Levei 4 pontos. Quando eu olho para essa cicatriz, eu lembro que doeu muito. Mas hoje não dói mais. Não dói mais. Mas a marca está aqui. Nós temos cicatrizes emocionais. Deus pode curá-las, mas elas estão lá. Você não vai esquecer delas. Mas você vai lembrar que um dia doeu. Hoje não dói mais. Mas quando Jesus voltar, nem as cicatrizes não vão existir mais. Você não vai mais lembrar. Não vai existir mais sombra das coisas passadas. A morte já não existirá, a dor já não existirá. E Apocalipse 7, verso 17, fala isso. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém. Nós não vamos mais chorar, não vamos mais ter lembranças dessas dores. Hoje nós estamos lutando para curar as feridas. Mas um dia, quando Jesus voltar, elas serão todas apagadas. Amém. Que Deus nos abençoe. Que possamos levar esse amor a todos que estão ao nosso redor. Especialmente, vamos cuidar das nossas crianças. Leiam essa revista com carinho e se coloquem nas mãos de Deus para ajudar os nossos cordeirinhos.